Boa tarde a todos. Sejam super bem-vindos aqui à nossa live, mais uma live da semana. Começando aqui, vamos hoje visitar um destino pelo Brasil, um destino incrível, cidades históricas de Minas Gerais, sem dúvida alguma, um dos destinos mais procurados pelo Brasil. E aqui a gente já visitou vários outros, fomos à África do Sul, à Croácia, né, Portugal, Aparecida. E olha só, aqui é a nossa live da semana, dessa vez sobre as cidades Muito históricas de boa tarde, Minas. pessoal. Oi, Kelly. Tenho aqui a Kelly, que é minha colega, que acompanha ali a parte dos grupos nacionais, né? E tenho aqui conosco também o Pedro Paulo, da Ouro Preto Travel. Olá, Pedro Paulo. Olá, boa tarde todo mundo. Boa Boa tarde. tarde. Super obrigado pela tua disponibilidade. Hoje vai ser meio que uma aula de Prazer. história, né, do Brasil. Pedro Paulo aqui tem um material incrível para que a gente possa viajar com ele, né? E quero dar as boas-vindas àqueles que forem entrando aqui. Podem participar nos comentários, fazer perguntas, que a gente está aqui para essa nossa conversa mesmo, né? Vale lembrar que temos previsão de grupo ainda para esse ano, né? Um grupo que está sendo promovido pela Unito Nordeste, né? Onde nós temos uma base ali em Igaraçu, Pernambuco, e temos também um promotor, o Agnelino, que está em Teresina, no Piauí, né? Um grupo que terá a companhia do Frei Sérgio, né? Então, porque Minas é um destino que tem um grande interesse histórico, gastronômico, porque tem uma gastronomia maravilhosa. A gente vai poder falar, né? Mas também de fé, esses lugares, santuários belíssimos, né? Então, sejam todos super bem-vindos, participando aqui da nossa live, vão deixando aí os comentários, fazendo pergunta que a gente está aqui para isso. Então, Pedro, vamos nessa? Partiu Minas? Vamos lá. Vamos começar, que aqui a gente É, não tem tempo a perder. Vou ficar de olho aqui nas perguntas que houver, tá, pessoal? Maravilha, Kelly, obrigado. quem tiver alguma. Nós vamos começar esse bate-papo aqui. Quem tiver alguma dúvida, vai colocando no chat aí. A Kelly se encarrega de interromper e fazer a pergunta que for necessária. Tá bom? Tá ótimo. Então, gente, é, nós temos aqui Minas Gerais. Está dando para visualizar? Sim, sim. Então, beleza. O que nós temos aqui em Minas Gerais é um estado enorme, o quarto maior estado em área que existe no Brasil. Né? Ele tem quase 600 mil quilômetros quadrados e tem uma diversidade muito grande, né? Como o próprio Diego disse, nós temos cidades históricas, nós temos uma gastronomia fantástica, nós temos belezas naturais e temos destinos religiosos aqui dentro também, com motivos religiosos. Então, nesse mapa que eu fiz aqui, eu mostro essas cidades históricas, que estão representadas por essas igrejas e essas montanhas todas no entorno, essas áreas de beleza natural, a gastronomia do estado. Então, num estado desse, que é do tamanho da França e da Bélgica junto, que é do tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 2 distritos federais, dá para se colocar aqui dentro, nós temos distâncias que não são realmente muito grandes, mas o deslocamento da gente ele é mais ele é menos rápido do que quando você está numa planície, num planalto. Então, o que acontece aqui? Eu quero começar a falar com vocês sobre os destinos mais importantes que nós temos aqui e o que atrai as pessoas aqui para Minas Gerais. A primeira
a primeira imagem que vem para a gente, né, para o visitante de Minas Gerais, a primeira imagem que vem à cabeça dele é sobre a nossa gastronomia. Né? A nossa gastronomia ela é bem rica, ela foi uma gastronomia que foi iniciada pelo colonizador nosso, que foi o Bandeirante Paulista, e depois vem a cultura portuguesa, e depois vem uma cultura africana. Então, virou esse cadinho, né? Essa reunião de vários sabores dentro de uma gastronomia bem própria, que é a gastronomia mineira. O que não Então, é, né, além desses... Pedro, um pão de queijo, Oi? o que não é um pão de Pois queijo mineiro feito na hora com doce de leite, a cachaçinha mineira, só para abrir o apetite aqui, né? Quando se fala em pão de queijo, todo mundo se lembra de Minas Gerais, né? Então, além desses pratos típicos que nós temos aqui, que é o feijão tropeiro, frango ao molho pardo, frango com quiabo, tutu de feijão, que são os mais tradicionais, nós temos também essa culinária aqui, nossa, que é o pão de queijo, a broa de milho, é o que nós chamamos de quitanda, né? Para vocês aí, quitanda é o lugar de vender fruta e verdura. Para a gente aqui é tudo que é feito com farinha, a gente chama de quitanda. Né? Os doces mineiros também, né? O queijo mineiro já foi só ano passado na França, num dos maiores concursos de qualidade de queijo, que é o Bon de Fromage, na França, o queijo mineiro ganhou 56 medalhas, foi premiado 56 vezes. Né? Você vê a cachaça mineira também premiadíssima aqui, o nosso café, ainda somos o maior exportador de cafés especiais que tem dentro do Brasil. Nós temos aqui uma gastronomia muito variada e muito conhecida no Brasil todo. Além dessa gastronomia, eu gostaria de mostrar uma outra coisa para vocês, que é isso aqui, que são as montanhas. Eu disse no início desse bate-papo nosso, que essas montanhas, o relevo nosso ele é bem acentuado, ele é um dos estados mais montanhosos, ou é o mais montanhoso que existe no Brasil, né? A altitude média nossa aqui é de 1.000 metros acima do nível do mar, e essas montanhas elas têm duas peculiaridades. A primeira é essa dos deslocamentos nossos, eles serem contemplativos, né? Que você imagine aqui, nesse slide que eu estou passando o meu cursor agora, essa aqui é a Mantiqueira, essa aqui é a Serra da Moeda, embaixo à esquerda é o Itacolomi, em Ouro Preto, e embaixo à direita é a Cachoeira do Tabuleiro, na Serra do Espinhaço. Então, dentro de um local desse, que tem esse tipo de relevo, esse tipo de montanha, o deslocamento que a gente faz de uma cidade para outra, ele realmente ele não tem nada de cansativo nem de monótono, porque quando você olha para um lado da montanha, você está vendo uma coisa, você olhando em frente, você está vendo outra, você olhando para o outro lado, você está vendo outra totalmente diferente. Então, o turismo, os deslocamentos em Minas Gerais, e o mesmo que nós chamamos de tour contemplativo, ele é muito legal porque você não tem aquela monotonia, você sempre tem alguma coisa diferente. Né? O terceiro ponto interessantíssimo que eu gostaria de falar com vocês é sobre a cultura que existe dentro de Minas Gerais. Então, nós vamos ver o seguinte, vamos começar a falar em história. Né? O período colonial brasileiro ele termina com a nossa independência de Portugal. Durante toda a arte colonial brasileira, 60% da arte que existe no Brasil está em Minas Gerais. Né?
com o Barroco Mineiro, com artistas como Aleijadinho, como Manuel da Costa Taide, tá? Como esse colonial português, que é o único. Então, quem nunca, em banco de escola, ouviu falar de Inconfidência Mineira? Faz parte do nosso currículo. Você já pensou você chegar aqui e o guia está falando com você? Olha, essa casa aqui morou o Tiradentes. Ou nesse local morou o Tiradentes. Essa casa aqui pertenceu a Cláudio Manuel da Costa, outro inconfidente. Essa casa aqui em Tiradentes pertenceu ao Padre Toledo, que era outro inconfidente. Né? Mostrar coisas da entrada dos bandeirantes para cá, de fatos históricos que o Brasil foram importantes para o Brasil, é você ter um tour nostálgico. Né? O que está acontecendo com você? Você está se lembrando do seu tempo de infância, de início de adolescência, quando você estava estudando isso. Olha como é que mexe com a emoção sua. Você pensa, estou lembrando da professora fulana que falava disso. Né? Olha só o que está causando para você estar visitando um lugar desse histórico. Sim. Né? Que faz Pedro, parte do falar. Sim. Deixa eu te interromper. Falou em professora, tem aqui a professora Francisca, lá do Piauí, que está aqui participando. Quero mandar um abração para todos aqueles que já estão aqui nos seguindo. Irmã Alderícia, Dona Cristina, né, a Helena Giovanais, seu Oswaldo, tanta gente boa que está aqui nos seguindo. A Dona Francisca fez uma pergunta, você falou ali sobre o relevo, né? A Francisca fez uma pergunta. O relevo é muito íngreme, mas eu queria fazer uma pergunta assim, né? Como é a questão da acessibilidade para visitas a esses lugares, né? São lugares que tem adaptação para quem tem mais dificuldade de locomoção, né? Como é que é essa questão do acesso? Bom, o que acontece aqui? Nós temos 4 tipos de transporte aqui dentro, em Minas Gerais, dependendo do tamanho do grupo, da quantidade de pessoas que está vindo. Nós trabalhamos aqui com veículo sedã, que não é o caso de grupo, com van, que talvez comporte, com micro-ônibus e com ônibus maior. No sedã, na van e no micro-ônibus, ele tem acesso a todos esses locais do roteiro. Quer dizer, ele vai parar a pouquíssimos metros dele. A pessoa não tem que subir ladeira, descer ladeira. Né? É a cidade mais íngreme de todas que tem, é Ouro Preto. Né? Mariana não é assim, Tiradentes não é assim, São João não é assim, são lugares mais planos do que Ouro Preto, que é a única que tem realmente isso aí. Nos destinos, então, quer dizer, você tem essa facilidade de estar junto, né, com o seu transporte chegar perto. Quando o grupo é bem grande e a gente tem que fazer o deslocamento em ônibus, a gente faz com transporte local. O ônibus para em certo lugar, porque não é permitido entrar nas cidades, e a gente utiliza vans para fazer esse deslocamento. Tá? Então, não tem problema. A gente sempre trabalhou com grupos com mobilidade lenta ou com dificuldade de mobilidade. Não tem esse problema quanto a deslocamento, não. Maravilha. Vamos nessa. Seguindo, então. Bom, então, seguindo aqui, nós estávamos falando sobre cultura, né? Sobre história e sobre esse turismo que te remete a seu tempo de escola, de banco de escola e tal. E eu gostaria de falar com vocês também, continuando esse papo de cultura, a gente falar um pouco sobre a Unesco. Aqui no Brasil, nós temos 26 estados, com mais um Distrito Federal. São 27 unidades federativas. Dentro dessas 27 unidades federativas, a Unesco, né, elevou a patrimônio mundial
22 lugares no Brasil inteiro. São 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. Dentro desses 27, existem 22 locais que são patrimônios mundiais da Unesco. Sendo que 4 desses patrimônios, eles estão dentro de Minas Gerais. Olha aqui, Ouro Preto, 1980, foi o primeiro a ser tombado aqui. O Congonhas, que está aqui, vamos falar sobre Congonhas lá na frente. Diamantina, que está aqui em cima. E o conjunto da Pampulha, que está aqui embaixo. Então, esses 4 monumentos são parte dos 22 monumentos que a Unesco tem no Brasil inteiro. Ô, gente, a Unesco está dizendo para a gente que Minas Gerais tem cultura. Ela está chancelando, ela que dá a chancela para você saber. Olha, eu nunca fui em Minas Gerais, mas um organismo internacional que reconhece um estado com 4 monumentos, patrimônios mundiais da humanidade, né, reconhecido pela Unesco, é um lugar que tem cultura, né? Então, nessa coisa de cultura, Minas Gerais ela tem vamos dizer, muita coisa a favor, tá? A terceira, um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês que estão planejando viagem para Minas Gerais ou já pensaram eventualmente em vir para Minas Gerais. Minas Gerais tem uma coisa muito interessante que se chama hospitalidade. Então, gente, aqui essa hospitalidade nossa, ela é tão grande que uma das piores coisas para você fazer quando você vier a Minas Gerais é quando alguém te oferecer alguma coisa para beber ou comer, você falar que ele não precisa se incomodar. Porque isso faz parte da nossa cultura, né? Nós temos um mote, um chavão aqui em Minas Gerais que a gente diz que aqui é o lugar que o visitante se sente em casa. Então, o que a gente quer fazer, nós mineiros? Quando a gente fala assim, olha, vou passar um cafezinho para você, você fala, não tem esse trabalho. Você, culturalmente, você está fazendo a gente ficar muito triste, porque o grande barato, nossa, a grande coisa da gente é isso, agradar a visita. Né? Vocês são os visitantes. Né? Então, quando te oferece para pagar um café, para tomar um café, para comer isso, para comer aquilo, na cabeça do mineiro, a cabeça do mineiro, ela funciona dessa forma assim. Ela fala assim, eu só agrado quando a visita come. Então, ele quer fazer você comer. Então, tem 2 coisas que a gente, quando viaja, eu já estou há muitos anos no turismo, né? E tem 2 coisas que a gente viaja e que a gente tem que largar em casa. Primeiro, é dieta, e segundo, é boleto. Então, quando vocês forem viajar, vocês deixem a dieta para trás, principalmente quando vierem a Minas Gerais, e deixem os boletos para trás. O lugar de viagem não cabe nem boleto, nem dieta. Gostei da dica. Não. Isso faz parte da gente. Então, Pedro. Oi. Tanto é que quando a gente faz os roteiros, assim, a gente sempre procura assim, a melhor da culinária local, né, para o pessoal, porque não somente paisagens e também as visitas que são importantes, é feita uma boa escolha, né, na hora de programar uma viagem, mas a culinária também faz toda a diferença, né? Então a gente sempre procura ter essa experiência culinária muito forte também. Então, de jeito nenhum pensem em dieta nesse momento, pelo amor de Deus. Nem pensar, tem que vivenciar o que tem, o que o local tem. Então, geralmente, nós começamos os nossos roteiros aqui ao lado de Belo Horizonte, está a uns 35 quilômetros de Belo Horizonte, que é o aeroporto de Confins. Nós temos, na verdade, 2 aeroportos aqui, mas a maioria dos voos vem por aqui. É um aeroporto bem modernoso mesmo, bem moderno e tal, e que tem uma posição geográfica muito boa. Então, vocês têm uma facilidade de chegar e de retornar para a origem de vocês muito grande, né? Eu coloquei aqui, para dar continuidade ao
ao nosso bate-papo aqui, é o seguinte: nós temos alguns destinos que são muito conhecidos, são os principais destinos que nós temos em Minas Gerais. Eu vou começar a falar, eu fiz um outro mapa aqui, que também não é muito assim acurado, nem nada, mas ele vale a pena de vocês terem uma ideia quando chegar na tela, não sei se já chegou. Eu queria começar pelo norte, né, que é Diamantina, que é o extremo norte que nós temos aqui em termos de turismo cultural, o mapa já está aí agora, e descendo por Cordisburgo, onde está a Gruta do Maquiné, Sete Lagoas, onde está o Rei do Mato, Belo Horizonte, Uniotim, essa área central, e, posteriormente, a gente fazer essa área aqui do sul, tá? de Minas Gerais. São cidades históricas, belezas naturais e santuários. Tá? Então, o primeiro que eu gostaria de falar sobre é Diamantina, que está lá no extremo norte. Diamantina é uma cidade, ela tem 3 características e são totalmente, são sui generis comparado com as outras cidades históricas mineiras. Primeiro, hospitalidade. Eu desconheço, eu nasci aqui, passei a maior parte do meu tempo em Minas Gerais, eu não conheço nenhum destino turístico de Minas Gerais que seja tão hospitaleiro como Diamantina. Então, primeiro, está aí a cidade, olha aqui. Aqui é a Rua da Quitanda, aqui é o Passadiço da Glória. Aqui era uma escola, ó, que juntava esses 2 casarões, tem esse passadiço aqui, é o símbolo de Diamantina. Aqui à direita, em cima, olha, está a casa onde é que o Juscelino Kubitschek passou a infância e parte da adolescência, né? Aqui embaixo, a Catedral de Diamantina. Diamantina é um bispado. Aqui o Rosário, essa aqui é a casa da Chica da Silva, né? Nós estamos falando em empoderamento, gente. O empoderamento estava com essa Chica da Silva no século XVIII aqui, ó, né? Aqui embaixo o Museu do Diamante, né? Aqui a Igreja do Carmo, o Mercado dos Tropeiros. Então, o que Diamantina tem de oferecer diferente dos outros? Primeiro, hospitalidade. Segundo, musicalidade. Tem um festejo em Diamantina chamado Vesperata, lindíssimo. Acontece 16 vezes por ano, né? É uma cidade muito hospitaleira, muito musical. Qualquer criança de 5, 6, 7 anos de idade toca algum instrumento ou canta num coral, né? Para vocês verem como que é a musicalidade de Diamantina. E, além disso, Diamantina também é muito fotogênica. Nós estamos na era da fotografia. Eu estava comentando aqui com o Kelly e Diego, antes da gente começar essa live, sobre o meu passatempo, o meu hobby é fotografia. Eu gosto muito de fotografia. Então, lá, para mim, é um prato cheio. Não é mesmo para a pessoa que nunca fotografou, para qualquer lugar que apontar a câmera ou o celular, ele vai estar fazendo uma foto boa, né? Porque são ângulos lindíssimos. Então, hospitalidade, musicalidade e fotogenia. É uma cidade muito, muito fotogênica. Descendo de Diamantina, vindo rumo a Belo Horizonte, o que nós vamos ter? Vamos ter uma cidade chamada Cordisburgo. É a cidade do coração. Foi dado esse nome por um padre alemão que morou lá. Então, é a Cordis, né, do coração, Burgo, de cidade, é a cidade do coração. O maior atrativo que tem em Cordisburgo, ou o primeiro atrativo turístico que teve, foi, e é até hoje, a Gruta do Maquiné. A Gruta do Maquiné, ela já começa a aparecer para vocês aí. A Gruta do Maquiné tem formações lindíssimas. A professora do Piauí, que eu me esqueci o nome agora, a senhora me desculpe, estava falando sobre mobilidade. Essa gruta aqui, que é a Gruta do Maquiné, são 7 salões. Ela tem um desnível de somente 18 metros, máximo, entre o primeiro salão e o último. Então, a mobilidade nossa aqui é total.
né? A gente faz tour aqui dentro, a gente entra com qualquer tipo de coisa. A dificuldade dela é quase zero, é baixíssima. E ela tem formações aqui dentro, na Gruta do Maquiné, que elas rivalizam dois complexos de grutas na Europa, que é Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Então, elas não deixam, esse complexo de grutas em Minas Gerais, são mais de 1.000, sendo que 3 estão abertos ao turismo, elas não deixam nada a desejar esses grandes complexos de gruta no restante do planeta, né? Agora, além do Maquiné, o que nós temos aqui embaixo? Nós temos o Museu Casa do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, gente, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Nasceu aqui nessa casa, aqui, ó, nós estamos vendo aqui embaixo, que hoje é o museu, tá? E ele vem para Belo Horizonte única e exclusivamente para fazer medicina, e depois entrou para o corpo diplomático, era diplomata na Alemanha. Então, essa casa ela é uma viagem à parte, né? O que nós temos? Saindo de uma cidade histórica como Diamantina, nós temos uma beleza natural, que é uma gruta. Essas grutas aqui elas começaram a ser formadas quando Minas Gerais era um mar. Há milhões de anos atrás, Minas Gerais, onde hoje eu estou a 1.000 metros de altitude, aqui era fundo de mar. Então, essas grutas começaram a ser formadas nesse fundo de mar. Esse mar secou, entendeu? Virou essa cadeia de montanhas que nós estamos hoje nela, né? Temos tanto a gruta como a Casa do Guimarães Rosa. Saindo de Cordisburgo em direção a Belo Horizonte, nós vamos ter uma outra gruta, que é a Gruta Rei do Mato. Ela é no município de Sete Lagoas, uma cidade média, né? Ela está em 200 mil habitantes, é uma cidade assim, até de médio porte aqui, está a 70 quilômetros só de Belo Horizonte. Essa é uma outra gruta que ela tem uma formação, daqui a pouco o slide entra para vocês aí, ela tem uma formação de colunas assim lindíssimas. Ela é mais vertical, mas essa Gruta Rei do Mato ela é toda com infraestrutura de passarela, né? Como vocês vão poder ver aí para frente, ela começou a aparecer, visualizar aí. Ela é toda passarelada. Ela é vertical, né? Você tem que descer, tem um esforço maior para subir. Saindo de lá, de Sete Lagoas, da Gruta Rei do Mato, a gente chega em Belo Horizonte. Então tá aí, Belo Horizonte vai entrar daqui a pouquinho esse Pedro, slide de Belo Horizonte. Oi. Só para dizer então, assim, né? Ainda recordando aquele mapa que você me mostrou, Diamantina e essa aí da Maquiné digamos assim, ela está um pouquinho mais fora de rota, né? Digamos assim, de BH até Diamantina dá o quê? Umas 4 horas e meia, 5 horas de viagem, não é isso? Sim. Porque os outros trajetos que se faz durante o roteiro são muito mais curtos, né? As cidades são mais próximas. A distância é assim. A gente pode fazer, subindo, fazer o Maquiné, porque o Maquiné ele é quase a metade do caminho, entendeu? Sim, sim. E também está próximo do Rei do Mato. Então, a gente faz paradas técnicas, né? Porque, primeiro, o staff tem que dar um break de vez em quando, o motorista tem que parar, né? E o passageiro tem que levantar, tem que comer, tomar café, comer, tomar café, tomar café, comer, quem gosta de tomar uma cachaça, aquela coisa. Então tem essa coisa toda. A gente faz em Maquiné, dá para fazer, tem outros pontos no retorno que também dá para fazer para poder chegar até Belo Horizonte. Geralmente nós fazemos, por exemplo, de Diamantina para Ouro Preto, nós fazemos umas 3 paradas técnicas. Entendeu? São coisas curtas, 5, 10 minutos e tal, mas a gente faz essas paradas. A gente nem vê. Sim, sim. Né? Você nem sente a viagem. O que eu queria colocar em evidência é exatamente isso, que as outras cidades, assim, elas são muito mais próximas. A gente vai poder ver, assim, o acesso é muito mais curto também, né? Porque uma pergunta que muitas vezes as pessoas nos fazem é se é uma viagem que muitas vezes se perde muito tempo no ônibus. Não é, né? Não. Dessa forma fazendo, não. Da forma
que está sendo feita, que o roteiro da Unitur, ele está priorizando pernoites fora, em Belo Horizonte, na região lá do Campo das Vertentes, que é São João ou Tiradentes, em Ouro Preto e em Diamantina. Então, aí fica super legal, você não sente. O ruim são essas agências que vêm, fica baseado em Belo Horizonte e começa a fazer bate-volta. Isso é que é improdutivo, você fazer bate-volta. Quando você está lá, não. Para vocês que estão escutando a gente aqui, para vocês terem uma ideia, Ouro Preto e Mariana é como se fosse no Rio Grande do Sul, são destinos que quase todo mundo no Brasil conhece, Gramado, Canela, um é do lado do outro. São 12 quilômetros de distância. São João del Rei, Tiradentes, é como se fosse também Gramado, Canela. São 14 quilômetros, você não vê. Quando você já pensou que você está viajando, você já chegou no outro destino. Entendeu? Então, eles são muito perto. Belo Horizonte, Congonhas, são 80 quilômetros. Numa 040, que é uma estrada federal, no mínimo com 2 pistas para lá e 2 para cá, protegido com canteiro, com essas coisas todas. Né? Sim, sim. Então, não existe essa coisa de eu vou passar muito tempo dentro do ônibus. Se vocês fossem fazer bate e volta, que eu não acho muito produtivo, que é você ficar em Belo Horizonte todos os dias, indo e voltando, aí realmente você passa muito tempo dentro do veículo. Mas dessa forma que está sendo operado esse roteiro da Unitur, não. Porque você está ficando 2 pernoites lá em cima, em Diamantina, 2 em Tiradentes, 2 em Ouro Preto e um tanto em Belo Horizonte. E a Andrea, que é guia e acompanha também alguns grupos nossos, ela colocou. E o pernoite nessas cidades, né? À noite também, é um clima também muito gostoso para aproveitar, né? Isso é que é o grande barato. É você estar... Porque o turismo foi a época que você não convivia com população. Você só fazia turismo para visitar, atrativo e pronto. Quer dizer, era até ruim que você ainda tinha que pedir para os outros fazer fotografia, que não existia selfie. Então, hoje não. Hoje você está entrando junto com os moradores para viver a vida noturna deles. Não é coisa que é somente turista. Você vai estar junto com o que o morador faz. Né? Você está vivenciando o local. Esse que é o grande lance que eu acho de você poder dormir nessas cidades. Eu quero fazer compra. Lá vai vir aquele guia. Eu entrei no turismo, mas é guia. Quer dizer, sou guia até hoje. Né? Mas vai ter aquele guia chato querendo tirar a gente da loja. Não. Terminou o roteiro, vocês estão ali para fazer, para ter o tempo livre de vocês. Né? De entrar para dentro de loja, de sentar num café, né? De sentar num barzinho, vocês vão fazer o happy hour de vocês e tal. Então, esse que é o grande barato. Você está dormindo lá. Porque se você estivesse dormindo todos os dias em Belo Horizonte, chegava uma altura do campeonato, uma altura do dia lá, que o chato do guia, sou eu, ia falar, bora, gente, vamos voltar para Belo Horizonte. E não é o caso de vocês. O roteiro está muito bem feito nisso. Né? Perfeito. Então, gente, Belo Horizonte, o que nós temos dentro de Belo Horizonte também? Que pode ser vivenciado dependendo do dia. Vai estar dentro do roteiro Mercado Central de Belo Horizonte, está aqui embaixo. Né? É um dos mercados mais charmosos que tem no Brasil. Né? Eu acho ele até mais charmoso que aquele lá de São Paulo. Sabe? Ele é uma coisa assim, típica de Belo Horizonte, aonde o Belo Horizontino vai para conversar de futebol, política, não sei o quê, que tem comida. Entendeu? É lá que você compra doce, lá que você compra cachaça e lá que você compra café bom, né? E queijo para levar para dar de presente ou para degustar em casa. Lá é que reúne a cultura mineira toda, está aqui dentro de Belo Horizonte. O tour lá, você vai ter tanto o neoclássico, Belo Horizonte foi construído por italiano.
Quem projetou Belo Horizonte foi um brasileiro, a primeira cidade planejada do Brasil, 1897. Ela substitui Ouro Preto como capital, né? Ela vem por causa do evento da República. Mas você vai ter neoclássico que essa italianada trouxe, né? Porque os italianos saíram lá de São João del Rei, construindo ferrovia, e vieram para cá construir Belo Horizonte. Então, você vai ver essa arte dessa italianada, desse neoclássico, com Art Nouveau, Art Deco, você vai ver o moderno. Gente, Belo Horizonte é o marco da arquitetura moderna brasileira. Quando o Juscelino Kubitschek era prefeito aqui, ele convidou nada mais, nada menos que o senhor Oscar Niemeyer, que era um médico desconhecido, né? Tinha feito pouquíssima coisa, vai convidar o senhor Buller Marx, né? E vai convidar o senhor Portinari para construir o conjunto arquitetônico da Pampulha, que é tombado pelo patrimônio histórico mundial agora, né? Então, isso aqui é o marco da arquitetura moderna brasileira. Então, é um prato cheio para quem gosta de arquitetura. Olha essa coisa do meio que tem com esse IP rosa aqui. O edifício Niemeyer, década de 50. Isso aqui é Niemeyer, década de 40. Né? Isso aqui é o Mangabeiras. Essa casa aqui, ó, o proprietário dele é dono de uma grife, eu acho que é essa Vidbula. A indústria têxtil de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós temos um bairro em Belo Horizonte que é mulherada endoida, chama Barro Preto. É um bairro que só tem confecção. Entendeu? A Francisca então, aqui e as outras que gostam das compras já se manifestaram. É um lugar assim que dá para fazer um monte de coisa, né? Gente, dentro dessa região central onde está Belo Horizonte, nós temos um local que está a 60 quilômetros de Belo Horizonte, está num município chamado Brumadinho, tá? Então, o nome desse local é Inhotim. Inhotim é um parque, ele é um instituto, tá? Mas ele é um parque em que nós vamos ter arte contemporânea, né? E vamos ter natureza junto. Quem fundou o Inhotim foi um empresário do minério de ferro. A família dele, a única coisa que a família dele faz é fazer buraco, tirar o minério de ferro e exportar. Ele foi na contramão da família dele. Ele pegou uma fazenda de propriedade da família e ele transformou nisso aqui, no Inhotim. Então, aqui dentro, são quase 2 quilômetros de área, 2 quilômetros quadrados de área. Ele trouxe plantas de todos os 5 continentes. Ele teve uma assessoria aqui do Buller Marx, tá, para fazer o paisagismo daqui do Inhotim. Então, ele trouxe plantas dos 5 continentes, é a maior coleção de palmeiras que tem no mundo, está dentro do Inhotim. Ele tem Mata Atlântica, que ele preservou lá, e construiu 22 galerias para os maiores artistas contemporâneos brasileiros e estrangeiros. Então, é um local... Eu conheço o Inhotim há 10 anos, né? Ele trabalha muito com turismo... no início era voltado para a escola pública. Então, as professoras levavam as crianças, eles ficavam com os monitores e elas tinham curso, as professoras lá dentro. Ele é um instituto. Então, o Inhotim, eu conheço há 10 anos e até hoje ele me traz uma paz, uma serenidade muito grande. Sabe? Ele é um local assim, maravilhoso, é imperdível você vir a Belo Horizonte e não visitar o Inhotim. De BH até Inhotim dá quanto tempo, mais ou menos, Pedro? Olha, é porque ele é a saída de São Paulo. Você roda até Betinha, onde é a fábrica da Fiat, né? E entra numa estrada vicinal, passa por Mário Campos e Brumadinho, onde está o Inhotim. Ele deve ficar em torno de mesmo sendo 60 quilômetros, porque o volume de trânsito, de tráfego é pesado, que é a saída de São Paulo, 1h15 você deve estar lá dentro. Ele abre todo dia às 9h30, e de terça a sexta ele fica até às 4h30 da tarde, no sábado e domingo até 5h30 da tarde. Lá dentro, vários locais de alimentação, né? Tem 2 restaurantes grandes e tem lanchonetes lá dentro. Mas ele é maravilhoso. E lá as obras de arte são interativas, você participa delas. Entendeu? A grande coisa que tem no Inhotim é isso. Né? Você ser parte da obra. Né? Me diz, hein, Pedro,
lá dentro, por ser um local bem grande, precisa também de um bom tempo para Não, lá visitação, tem, né? lá é o seguinte, né? Atualmente a inteira está a R$ 44. Uhum. E a meia, que é acima de 60 e estudante, a metade, logicamente. A pergunta Agora, lá dentro, quem quiser optar por transporte, eles têm uns carrinhos de golfe, e esses carrinhos eles são cobrados à parte. Ele cobra. Esse não tem meia, não, o preço é único. Eles cobram 25 por pessoa, para transporte no carrinho. Então, ele pode rodar o parque inteiro, né? Tem as rotas pré-determinadas, ele desce numa, faz visita a uma galeria, quando ele sair já tem outro carrinho passando, ele entra. Então Eu a gente acredito faz que a assim. pergunta que a Kelly quis fazer é porque o áudio dela travou um pouquinho. É um passeio de um dia inteiro, né? Tem muito o que Dia ver, inteiro. né? E por mais que seja tão grande, tão extenso, né? Essa possibilidade do carrinho, né? Que leva as pessoas de um lugar para outro, é super importante para quem tem mais dificuldade de locomoção, né? Então, é um local que oferece também essa facilidade de acesso, né? Então, sem dúvida alguma, olha, é aquele local, aquele dia de visita que muita gente se surpreende, assim, acho que não espera tudo aquilo que é Iotim. Inhotim, ele é único, né? Eu não conheço nada parecido nos lugares que eu já visitei, tá? Ao lado de Belo Horizonte, dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, quer dizer, você nem vê que você está saindo de uma cidade e entrando na outra, existe uma outra cidade histórica chamada Sabará. Então, Sabará é colonial também, como Diamantina, né, que nós já vimos, colonial como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João, Tiradentes, e o que tem de mais típico de Sabará é a arte oriental, que é o gosto oriental, que é dentro do barroco mineiro, que está aqui a Capela Nossa Senhora do Ó. Esse primeiro slide à esquerda aqui, ela parece até um templo chinês, tá vendo? Mas ela é uma capela, é um templo católico, né? O Museu do Ouro, obras de Aleijadinho, lá na Nossa Senhora do Carmo, né? O Rosário aqui, o teatro, ele tem um teatrinho lá elisabetano. E o que tem de mais interessante, curioso em Sabará, é isso aqui, ó, jabuticaba. É a capital brasileira da jabuticaba. Então, todo derivado de jabuticaba você encontra lá para comprar. Né? Geleia, vinho, cachaça, doce, compota e um monte de coisa. Né? E, inclusive, a curiosidade que tem lá é que quem mantém um pé de jabuticaba, porque ela não tem prédio de apartamento, né? Todo mundo mora em casa. Então, quem mantém um pé de jabuticaba em casa, eles têm desconto de PTU e alguns têm até isenção. Tá? Gente, também ao lado de Belo Horizonte, esse próximo destino, que eu estou entrando nele aqui agora, ele é a mesma distância, Belo Horizonte em Inhotim, é esse aqui, ó, Belo Horizonte, Serra da Piedade. É um destino, a Serra da Piedade é um santuário. Minas Gerais, a padroeira de Minas Gerais é a Nossa Senhora da Piedade. Então, esse santuário foi construído no alto de uma montanha, ele tem uma subida de uns 6 quilômetros, a gente sobe uns 6 quilômetros para atingir esse santuário aqui, né? O motivo primordial dele é um turismo religioso, né? Vocês podem ver que agora esse ano não vai ter, vai ser em 250 anos, vai ser a primeira vez que não vai haver a festa da Nossa Senhora da Piedade, que eles têm romaria subindo aqui, ó, que é nesse mês, né? Por causa da crise aí que nós estamos vivendo, não vai haver essa peregrinação, essas romarias para cá, mas ele é visitado constantemente, segunda a segunda-feira. Né? Além disso, ele também é um turismo contemplativo. Então você fala, eu não quero fazer. Nós estamos hospedados em Belo Horizonte, já fizemos City Tour Belo Horizonte, já fizemos as grutas, já fizemos Sabará, a gente quer em Inhotim, a gente quer algum lugar próximo aqui.
expressar a nossa religiosidade ou contemplar a natureza, né? Essa foto aqui essa direita em cima aqui, ó, é no inverno, ela fica por cima das nuvens, tá vendo? É um lugar lindíssimo. Então, vale a pena, sabe? Que é a Serra da Piedade. Um outro destino de santuário que nós temos, daqui a pouquinho já vai entrar um slide para vocês aí, é o Santuário do Caraça. Então, o Santuário do Caraça, ele, primordialmente, ele é um santuário de turismo religioso, né? Isso aqui era uma escola, ele não está com um pouco um delay aí para vocês, mas aquele último, o slide que eu mostrei da Piedade, esse irmão Lourenço, ele veio de Portugal, ele primeiro ficou na Piedade e depois ele resolveu se mudar para esse local aqui chamado Caraça. É uma montanha lá que parece uma cara grande, uma caraça. E ele fundou uma escola aqui, que é o Colégio do Caraça. São os lazaristas. Então, ele, em 68, o laboratório dele pegou fogo. Um aluno lá esqueceu um maçarico aceso, ele pegou fogo. O ensino já não estava compensando financeiramente para a ordem aqui. Aí eles fecharam a escola, o colégio, e transformaram isso num hotel, onde eram os alojamentos e tal. E então, é um local, Pedro, onde geralmente os nossos grupos ficam uma noite, assim. É um momento... Ele fica no meio, assim, uma natureza muito bonita, né? Um local histórico. Então, e aí os grupos aproveitam, sobretudo aqueles grupos que são acompanhados por um padre, né? Então, é um dia também de reflexão, que dá para celebrar a missa. É um dia muito bonito dessa viagem também. Eu já incluí um dia, assim, né? Os 3 refeições lá, para eles poderem fazerem um momento de retiro mesmo, né? Do grupo. Deixa eu falar um pouco sobre o Caraça. Eu conheço o Caraça, a primeira vez que eu fui lá, ele tinha acabado de pegar fogo e ele estava sendo transformado em hotel. Não existia mais nada. Tinham 5 padres lá dentro só. Então, se o Caraça... A definição que eu tenho do Caraça, você falou em retiro, Kevin, é o seguinte: se a gente sobe 20 quilômetros de estrada para chegar no Caraça, e está quase 2.000 metros de altitude. Hoje em dia já tem televisão, tem rádio e tal. Mas no passado, quando eu continuo indo muito lá, eu gosto muito de fotografia, gosto muito de eu ficar lá. Então, se você vier para cá e acontecer a Terceira Guerra Mundial, você só fica sabendo quando você descer esses 20 quilômetros. Entendeu? Lá é um local de o quê? Meditação, de você estar em união com a natureza, com o que você acredita que seja um poder superior. É isso. Lá é para isso. Né? Praticamente não tem muitos contatos. Não, mas se você botar muito contato, você acaba com a magia. Sim, com certeza. Porque a grande coisa lá é você estar com você. Né? E as trilhas lá, ó, são largas, tá vendo? Cachoeiras maravilhosas. E uma flora muito rica, a Mata Atlântica, uma fauna muito rica. Né? Nós temos uma matilha de lobos lá, que ela vem para a escadaria aqui onde está aparecendo esse lobo guará aqui. Todo dia à noite os padres acostumaram eles a comer quando escurece. Então vem essa matilha de lobos, o visitante que está lá dormindo lá, ele pega o alimento, ele joga no meio das pernas, assim, o lobo vem e come. Né? É um animal muito tímido, o lobo-guará. Mas é assim, uma experiência única. Né? Eu já aprendi muito dentro do Caraça.
Eu frequento muito antes de eu entrar para o turismo, sabe? Ótimo. Bom, gente, o próximo slide aqui, que daqui a pouco ele entra para vocês aqui, é Ouro Preto. É a cidade turística mais visitada que nós temos em Minas Gerais, né? Então, o que Ouro Preto tem aqui para oferecer? A gente fazer Ouro Preto, a gente tem que pensar em Ouro Preto o seguinte: é um local onde... O slide saiu aqui, voltou. É um local onde nós tivemos um dos maiores artistas brasileiros, né, que o senhor Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, onde nós temos obras. Essa aqui à esquerda é a obra-prima do Aleijadinho como arquiteto, a Igreja de São Francisco de Assis. O teto da nave da igreja é esse aqui embaixo, que é Manuel da Costa Ataíde, também é a obra-prima do Ataíde. Então, nós tivemos dois maiores expoentes da arte mineira trabalhando num lugar só. Essa aqui, ó, é a Casa da Ópera, gente. A Casa da Ópera, ela é a Casa da Ópera mais antiga que nós temos na América do Sul, na América Latina. Essa que está aqui em cima. Essa outra igreja à direita, na parte de cima, é a Nossa Senhora do Pilar, que é um santuário também. Foi elevado, há um tempo para cá, como santuário do Nossa Senhora do Pilar. Ela é uma basílica hoje em dia, né? Museu da Inconfidência, o único. O Museu da Inconfidência ele foi organizado há uns anos atrás pelo organizador do Museu do Louvre, na França. Ele é um museu de primeiro mundo, né? Esse altar aqui debaixo de Santo Antônio, ó, nós estamos vendo à direita embaixo, no slide, ele é um dos altares da Nossa Senhora do Pilar. Agora, o que tem lá de artesanato dentro de Ouro Preto? Pedra-sabão. Então, é a capital brasileira da pedra-sabão. Tudo que você puder imaginar, eu quero comprar um presentinho, uma lembrancinha para fulana. Tem. Eu quero comprar uma coisa mais marcante para Beltrano. Tem. E lá é o maior centro de ourivesaria que tem dentro de Minas Gerais. Ou seja, Minas Gerais produz 27% das pedras preciosas brasileiras, do diamante até no quartzo, né? Nós vamos ter diamante, nós vamos ter berilo, como água marinha, esmeralda, turmalinas, topázios, granadas, ametista, citrino. Então, lá dentro de Ouro Preto é cheio de ourives. Um ourives em Ouro Preto, ele gasta de 2 a 4 horas para fazer um pingente, para fazer um anel, né? Então, dá para você escolher a pedra e ele fazer isso em 4 horas. Se você está dormindo lá, ele te entrega no hotel no dia seguinte, ou na noite, entendeu? Então, o que acontece? Você está saindo de lá com uma joia exclusiva, que você escolheu a pedra, você escolheu o design. Você não vai entrar numa festa e ver 100 pessoas com a mesma coisa. Nunca. Né? É aí que... Daí as mulheres ficam loucas. Hã? Isso enlouquece as mulheres. Pode ter certeza. É isso. Agora, entre Ouro Preto, agora nós estamos indo para o lado de Mariana. Entre Ouro Preto e Mariana, o que nós vamos ter? Isso aqui, ó, que o mineiro é alucinado com. O mineiro gosta de duas coisas, queijo e trem. O mineiro gosta tanto de trem que faz parte do nosso vocabulário, né? Tem uma ferrovia entre Ouro Preto e Mariana. Essa aqui não é a Maria Fumaça, não. Esse é um trem moderno. Inclusive, tem um slide aqui mostrando um vagão panorâmico, tá vendo? É 1 hora de percurso. E ele opera quinta, sexta, sábado, domingo e feriado nacional. Tá? É 1 hora de viagem esse aqui. É uma viagem bem cênica, porque ele passa... Esse trem entre Ouro Preto e Mariana, ele tem 2 horários para Mariana e 2 horários para Ouro Preto, novamente operando quinta, sexta, sábado, domingo e feriado nacional. E esse trem aqui,
ele é bem mais cênico do que o outro que eu vou falar lá para frente. Ele passa dentro de um cânion. Não chega a ser um Itaimbezinho, não, mas é um cânion. Né? Ele é bem mais cênico que o outro lá da frente. Entre Ouro Preto e Mariana, também rodoviário, não ferroviário, também existe um outro atrativo que é uma mina de ouro. Dentro de Ouro Preto é cheio de mina de ouro de escavação manual. Essa aqui foi industrial, essa chamada mina de ouro da Passagem, um distrito de Mariana chamado Passagem de Mariana. Então, dentro dessa mina de ouro, que você não precisa ficar naquela coisa, você não vai estar apertado, não vai estar exprimido dentro dessas minas urbanas, é uma mina rural, uma mina industrial, que ela foi desenvolvida principalmente quando os ingleses estiveram nela. Nós vamos ter, já agora o slide já entrou aí, ó, esse slide primeiro à esquerda lá, esse carrinho aí chama trolley. Então a gente desce para ela, desce 320 metros de percurso, num trolley desse. O trolley é um transporte de minerador. Os mineradores que tiravam ouro nessa mina aqui, eles desciam nesse carrinho aqui, que a gente utiliza no turismo. Então, desçam com 14 lugares desse carrinho, ele desce 360 metros, com 120 metros de profundidade. Então, lá dentro você tem visita, tem uma parte dela que desligaram as bombas lá, então ela inundou, né, porque a bomba que mantinha ela seca, eles atingiram o lençol freático lá. Lá você, além o ouro mesmo, você não vê, você vai ver o minério aurífero, que vai ter minério de ferro junto com ouro, vai ter arsênico pirita, né, que é o ouro de tolo, você vai ter sulfato de cobre, né, o que faz a água lá de dentro ficar azul, né, que é esse elemento que a gente usa para limpar a piscina. Então, é uma mina muito, muito interessante, entre Ouro Preto e Mariana. E a 4 quilômetros dessa mina, a cidade de Mariana. Entre Ouro Preto e Mariana são 12 quilômetros, gente. É muito perto. São cidades irmãs. Ouro Preto e Mariana são cidades irmãs e São João del Rei e Tiradentes também é a mesma coisa. Mariana é o centro, foi o centro da Igreja Católica dentro de Minas Gerais. A Vila Rica, atual Ouro Preto, era o poder civil. O governador morava na Vila Rica, né, onde hoje é Ouro Preto. E quando eles criaram o Bispado de Minas Gerais, o primeiro bispado, eles criaram na Vila do Carmo, que foi elevada à cidade com esse nome de Mariana, que é uma homenagem à rainha portuguesa, que era austríaca, da casa dos Habsburgo, Dona Maria Ana. Aí ela ficou com esse nome. Mas aqui dentro construíram, fizeram o primeiro bispado do estado, que se transformou em arcebispado, atualmente é um arcebispado, né? E nós temos aqui o que nós vimos nessas outras cidades históricas, que é colonial portuguesa e barroco mineiro. E 2 seminários aqui dentro para a formação de clero. Um deles ainda atuante, né? Que é o seminário maior. A área de humanas da Universidade Federal de Ouro Preto está aqui em Mariana. O campus de humanas é em Mariana. Pedro? Oi? Só para deixar claro também, né, Mariana, a gente escutou falar recentemente por causa do problema sério que teve da barragem, né? Tá. Somente gostaria que nosso tempo já está quase chegando ao fim, né? Nós já estamos quase terminando, só falta mais 2 pontos e a gente acaba. Mas eu vou voltando nessa questão das barragens. Eu até tinha uma fala sobre isso, mas já que agora o que tem mais de assunto já não são as barragens. Mas o que aconteceu? Em Mariana, 5 anos atrás, uma barragem de rejeito de minério de ferro rompeu a 27 quilômetros de Mariana, para o lado de Vitória, no Espírito Santo. Eu estava no Rio Grande do Sul no dia que arrebentou isso. Eu estava até conversando com umas pessoas do turismo, estava num evento aí em Gramado. E eles falaram, olha, aconteceu um acidente lá na sua terra. Quando eu liguei para Mariana, as pessoas de Mariana não sabiam disso. Quer dizer, Mariana não tem nada a ver com isso. O evento foi a 27 quilômetros. O que a imprensa fez? Porque tragédia vende.
né? Pegaram Mariana e falaram que Mariana tinha acabado. Então, até hoje me perguntam, mas Mariana continua no seu roteiro? Sim, ué. Ela é assim desde 1696. Quando ela foi fundada, 1696, ela permaneceu até 2020. Até ontem à noite ela era assim. Entendeu? Não teve nada a ver. Brumadinho é a mesma coisa. Arrebentou a barragem de Brumadinho a 17 quilômetros do Inhotim. O Inhotim nem ficou sabendo. Nós estávamos com um grupo dentro do Inhotim no dia desse evento. Ele foi evacuado porque a gente não sabia a magnitude do acidente. Mas não teve nada a ver. As pessoas daqui não têm nada a ver com o que aconteceu há 5 anos atrás. Tá? Então, em termos de segurança, é seguro. Eu acho que o que é importante, que a gente quis falar sobre isso, sem dúvida alguma, foram acontecimentos difíceis, duros, né? Mas que não prejudicou a estrutura dessas cidades com todo esse acervo que tem, né? Então, não os houve lugares nada, continuam. não houve nada nem com Mariana e nem com o Inhotim que está dentro do Brumadinho, que é mais recente, tá? Bom, gente, depois de Mariana, nós estamos saindo em direção a São João e Tiradentes, mas antes a gente passa nesse local aqui, que é Congonhas, antigamente chamado de Congonhas do Campo. Tiraram do campo, virou somente Congonhas. Aqui é um outro santuário, tá? E aonde onde está o maior conjunto de imagens feitas pelo Aleijadinho. O que o Aleijadinho fez aqui em Congonhas? Ele fez em cedro a Via Crucis, da Santa Ceia até a crucificação, né? Ele vai fazer Santa Ceia, Jardim das Oliveiras, prisão, flagelação, coroação de espinhos, filhas de Jerusalém, que é aquela cruz às costas, e crucificação. Todas essas são 64 imagens. Vocês vão ver nessa do meio aí, ó, aqui embaixo, que essa aqui é a prisão, né? Elas são feitas em cedro. Ele fez 64 imagens para essas 7 estações da Via Crucis. Além disso, ele fez 12 profetas aqui para frente da Basílica, do Bom Jesus de Matozinho, desse santuário, né, que são em pedra-sabão. A Bíblia fala em 16 profetas, mas como eles não tiveram possibilidade de fazer os 16, acabaram fazendo somente 12 aqui dentro, aqui na frente, no lado da igreja. Aqui atrás tem uma sala de ex-voto e tem a visita também no interior da Basílica, com obras do Ataíde. O Ataíde é que encarnou, ele é que pintou essas estátuas aqui, ó. Ele que deu cor às estátuas. Aqui tem um outro profeta e tal. Agora, de 4 anos para cá, construíram esse museu aqui, ó. Ele é moderno, esse museu. Ele tem uma multimídia moderníssima. Ele tem peças antigas, mas ele também tem uma multimídia. E lá dentro, o foco dele é peregrinação. Então, ele fala tanto na peregrinação daqui, né, nas romarias daqui, como do mundo inteiro. Né, os locais de peregrinação. O foco dele é voltado para isso. É o Museu de Congonhas, que comparado com o restante do santuário, ele é novo, tem somente 4 anos de existência. Tá? Saindo de Congonhas, indo para São João del Rei. O que São João del Rei tem de diferente das outras cidades? São João del Rei vivia de produção de ouro, mas também vivia de agropecuária. Então, eles criavam gado e plantavam. Né? O que acontece em São João? Não houve um declínio econômico quando aquela técnica de mineração, porque até hoje nós temos ouro em Minas Gerais, nós produzimos 15 toneladas de ouro por ano. Né? Todo mundo acha que o nosso ouro acabou no final do século XVIII. Não é isso. Ele parou de ser produtivo porque a técnica era primitiva. Mas, então, aqui vai ter 3 estilos arquitetônicos numa cidade só. Você vai ter o colonial português, vai ter o barroco mineiro, logicamente, né? O colonial português, o neoclássico aqui e o moderno. É aquela questão daquela torre, aquela pirâmide de vidro lá do lado do Louvre,
em Paris. Para mim ficou muito legal, né? Colocaram uma pirâmide de vidro do lado do Museu do Louvre. É o que nós vamos ver aqui. Tem uma universidade muito grande também, um centro ferroviário enorme, né? Aqui. É uma cidade muito, muito simpática, progressista, as pessoas altamente hospitaleiras, né? Que logicamente você vai encontrar quem não é hospitaleiro e quem não é de lá, né? Que é o caso do Diamantino também. E indo para Tiradentes, entre São João del Rei e Tiradentes, São João del Rei é uma cidade grande, viu, gente? Ela tem mais de 100 mil habitantes. Ouro Preto, por exemplo, tem 75 mil, né? E Belo Horizonte, que a maior delas, está com 3 milhões na capital e 6 milhões na região metropolitana. Mas então, entre São João del Rei e Tiradentes, nós vamos ter o quê? Um outro trem. Só que esse trem aqui, gente, ele é uma Maria-Fumaça. Enquanto o que era entre... Aí, já começamos a visualizar o trem, a Maria-Fumaça. Lá entre Ouro Preto e Mariana é um trem moderno, né, que tem um apelo visual muito grande. A viagem de lá é cênica. Esse aqui, a viagem continua sendo cênica, mas ela tem um apelo histórico muito grande. Essas locomotivas que vocês estão vendo aqui, ó, elas foram importadas dos Estados Unidos, da Pensilvânia, elas são da marca Baldwin. Essas número 68, que está puxando esse comboio aqui, ela foi fabricada em 1928. Ela é uma Maria-Fumaça. Vocês vão ver que os vagões dela é tudo em madeira. São os vagões que foram utilizados na primeira metade do século passado. E quanto dura a né? viagem, Pedro? Então, em 40 minutos faz-se essa viagem. Uma experiência bem interessante, né? Essa é muito interessante. O apelo histórico dela é muito forte. Sim. Né? Chegando agora no extremo sul das cidades históricas, nós vamos ter Tiradentes. A definição do Pedro Paulo para Tiradentes. Tiradentes é uma casinha de boneca. Tá? É uma cidade que tem, contando a população da zona urbana mais a zona rural, tem 7 mil habitantes. Talvez a população do bairro que vocês moram é maior do que a de Tiradentes. Né? Então, Tiradentes tem um apelo gastronômico muito forte. Né? São restaurantes assim, maravilhosos, cafés e chocolaterias, essas coisas assim, né, para a vida noturna. O tour que a gente faz na matriz de Santo Antônio, que é comparada em termos de decoração com a São Francisco de Assis de Salvador, com o Pilar de Ouro Preto. Né? E dentro dessa cidade, antes como o Festival de Gastronomia, mostra de cinema, festival de fotografia, de literatura, ele acontece o ano inteiro. Né? É uma cidade bem calma, bem tranquila, né? Não existe som automotivo, né? Não existe isso lá. É um lugar para você curtir, para você fazer o tour durante o dia. Aqui dá para fazer tudo caminhando. Né? Esse calçamento deles aqui a gente chama de capistrana, tá vendo? É igual do Diamantino. É Cerro Diamantino e Tiradentes desse tipo de calçamento. E lá ao lado, eu só coloquei esse último slide aqui, ao lado de Diamantino tem um distrito que tem um artesanato muito forte. Ele é chamado Bichinho, e eles têm lá principalmente cama, mesa e banho, ferro batido e madeira. Tá? E outra coisa interessante para essa região também, de Tiradentes e São João del Rei, é a indústria moveleira. Eles têm muito, muito, muito forte a indústria de móveis e a indústria de estanho. No cama, mesa e banho lá do Bichinho, o forte deles, as mulheres vão saber o que eu estou falando, talvez os homens não, esse tipo de decoração aqui, que não sei se o slide entrou agora, esse está direito acima aí, que é o fuxico. Tá? Sim, sim. Então, eu gostaria, só para encerrar a minha parte aqui, eu assisti há uns anos atrás um vídeo de um africano.
jovem, e está viajando na África. Ou ele é de Moçambique, Angola ou Cabo Verde. Ele fala português, esse africano. Então, ele fala sobre o que nós estamos vivendo. Ele não é guru, não. Ele não adivinhou o futuro, não. Ele fala sobre situações que a gente vive. Eu coloquei meu último slide aqui sobre isso. Né? Era esse africano dizendo que é uma mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, que é uma mensagem bem legal, que o que nós estamos vivendo hoje vai passar. Isto vai passar. Tá? Então, o que esse africano jovem fala para a gente é isso. Levanta o ânimo, lembra-te que nada dura para sempre. O tempo passa, os dias passam, os anos passam, e a situação também vai passar. Tudo de bom para todos. Muito obrigado pela atenção. Eu vou permanecer aqui se houver alguma pergunta, porque eu possa... Pedro, muito obrigado. Foi uma viagem na história, por esses lugares, por essa gastronomia, um encontro com esse povo maravilhoso, super acolhedor. Não é à toa que Minas acolhe, assim, encanta tantos passageiros, né, que vão lá, né, Kelly? E olha, eu quero agradecer muito mesmo. A Letícia, Nós estamos aqui de braço aberto. Muito obrigado. Nós estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Ótimo, obrigadão. A Letícia tinha feito uma pergunta em relação ainda a Iotim, se está aberto a visitação. Rapidamente, assim, como é que não, está a questão agora das não. Isso é uma coisa que eu estou prevendo. Isso, ninguém me falou nada ainda, mas eu penso que esse agosto ainda permanece, porque mineiro é muito precavido. Né? Então, vai permanecer um isolamento ainda e vai entrar setembro com aquelas medidas cautelares todas que todo mundo está tendo. Né? Perfeito. E olha... Diego, teve uma pergunta da dona Francisca Barros. Ela tinha perguntado a cidade de Araxá. Sim, Araxá é no Triângulo Mineiro. Ela tem que ser feita alguma coisa específica para lá, porque Araxá está umas 8, 9 horas de viagem daqui, de Belo Horizonte. Então, teria que ir para ficar, é uma coisa assim, bem totalmente diferente desse eixo de cidade histórica aqui da gente. Mas também é viável fazer, logicamente. Perfeito. O Francisco, nosso querido passageiro lá do Piauí, também estava aqui nos acompanhando, perguntando sobre os protocolos de biossegurança, né? Como vão funcionar, assim. Tem algumas diretrizes que são comuns, protocolos de segurança, né? O número de pessoas em circulação vai ser limitado, a questão do uso de máscaras. O que a gente tá pensando em fazer agora como medida de segurança? Primeiro, ocupação, no início, pelo menos, né, uma ocupação reduzida no transporte. Tá? A gente, nesse início agora, nem o Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais deixa rodar com ocupação total. Então, no início, a gente está pensando em fazer uma ocupação bem reduzida de 50%, no máximo 75% no transporte. Equipe de guia e motorista, o staff, vai, logicamente, fazer o que todo mundo está fazendo em Belo Horizonte, que é a utilização de máscara, né? O uso obrigatório de máscara por parte do cliente, de quem está viajando também, disponibilizar álcool gel para higienização nos transportes, né, no transporte, fazer uma higienização diária dos veículos, os veículos que a gente trabalha, os maiores aqui, eles já adotaram aquela pulverização que eles fazem automática, não é nem feita manual, eles ligam um tubo dentro dela, pulverizam tudo, né? E, quando possível, ou na maior parte do tempo, o distanciamento entre staff e passageiro.
Então, essas é que são as medidas adotadas pelos receptivos. Agora, cada hotel está adotando uma medida, elas são bem parecidas, entendeu? Sim. Alguns hotéis estão fazendo, inicialmente, refeições, fazendo com room service, mas eu acho que não sei o tempo que dura isso Sim. tudo, né? Vai depender muito de como a coisa Mas passa. cada hotel tem um protocolo. Nós temos um protocolo estadual aqui, né, que o trade turístico está adotando, né, para ter a retomada. Tá bom? Perfeito, Pedro. Kelly, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Olha, pensando em Amei. Minas, entre em contato aí com a Unitur, que a gente está à disposição para combinar tudo aí com o Pedro também, que está ali, ó, conhece tudo de Minas. Tchau, pessoal. Obrigadão aí por aqueles que nos Muito seguiram. obrigada. Segue sempre a Unitur. Quem gostou Valeu, dessa um live, abraço. compartilha, convida geral para conhecer Minas com a gente. Tchau, tchau. Obrigado. Perfeito. Um abraço. Boa noite para vocês. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau.